paz do Senhor. Hoje eu vim te anunciar sobre a verdadeira doutrina de Deus. Não esse evangelho Nutella que amassageia o seu ego e só prega prosperidade. E a passagem que eu vou ler está lá em João 7, 17 ao 18, que diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Ou seja, conhecerá a respeito da doutrina. Aqui nosso Senhor Jesus estava falando da palavra de Deus, a sua verdadeira doutrina, a vontade do Senhor. Não essas manipulações do evangelho que existem hoje em dia, tiram de contexto da própria Bíblia para distorcer a verdade, conforme seus interesses e as suas vontades. Eles são como o diabo que tentou o Senhor no deserto, usando as próprias escrituras. Se é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou lhe dar tudo isso se você se curvar e me adorar. Afaste-se de mim, Satanás! Eu só adoro e sirvo a Deus! Já outros chamam a Bíblia e as doutrinas de Deus de ultrapassada, e os versículos precisam de atualização cultural. Seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 48. Chamar a Bíblia de ultrapassada é estratégia direta do inferno, e manipular as escrituras também é estratégia direta do inferno. Quem descarta a Bíblia abre porta para qualquer engano, blasfêmia, relativismo e balela que os fariseus contam. Você acha que, por exemplo, esses católicos, bispos, papas, são santos? Então você está caindo na armadilha do diabo, que manipula a verdade de Cristo. Você conhece a estátua de Nabucodonosor, onde representa os reinos da terra? Essa estátua representa uma profecia de Deus sobre o mundo e os reinos da terra. Ela surgiu na época de Daniel, antes do nosso Senhor Jesus. Na profecia, o rei daquela época, Nabucodonosor, sonhou com uma grande estátua. Ela tinha parte de ouro, prata, bronze, ferro e barro misturado com ferro, e cada parte representa um reino. Na visão, uma pedra sem intervenção humana atinge os pés e destrói a estátua. Daí Daniel é usado por Deus para interpretar esse sonho, que é uma profecia para o mundo. Daniel interpreta e diz que cada parte da estátua representa um reino, mas só a pedra, que é o reino de Deus, que dura para sempre. A gente analisando, vemos que essa profecia se cumpre ao pé da letra, e percebemos que Jesus esteve na terra no período do ferro, onde Roma comandava. Detalhe, ainda comanda. Agora estamos no último período, onde a pedra, a intervenção divina pode acontecer a qualquer momento. A pedra representa Cristo, ele é a rocha e a intervenção divina que vai voltar. Aqui reparamos que cada parte representa um reino, porém o Senhor também me levou a interpretar como as manipulações da verdade de Deus. Exemplo, como é feito o ferro? Da rocha, certo? Quem é a rocha? Cristo. Ou seja, nesse período em que o Senhor esteve na terra, eles pegaram a rocha, que é Cristo, distorceram e criaram o ferro. Eles usaram a rocha, que é Cristo, manipularam, criando o ferro, ou seja, manipulam a verdade de Jesus usando a própria palavra, a pedra, criando o ferro, assim como o diabo faz. E quem estava nesse período? Roma. E quem criou o papado? Roma. Nessa última era, que é o período do fim dos tempos, repara que tem ferro e barro, ou seja, doutrina manipulada e as vontades pecaminosas e nojentas do ser humano, representados pelo barro. Mas para a honra e glória do Senhor, ele virá a pedra e vai reinar para todo sempre, sem manipulações humanas, mas sim vivendo o reinado de Cristo, a rocha. Glória a Deus. E não se engane, não é só o catolicismo barra romano barra demônios que manipulam a verdade. Tem muitos lobos em cima de altar de igreja no geral, ou internet, que se dizem pastores e pregam só para entreter as ovelhas. Não são como o próprio diabo. Eles já contaminaram o púlpito. Eles não pregam arrependimento, pregam desconstrução, a teologia progressista, aquele evangelho Nutella que promete céu sem cruz, graça sem confronto. Jesus
como um coach de autoestima, desmontam as colunas da verdade bíblica para construir altares à vontade humana. Usam a rocha que é Cristo e manipulam a verdade, criando o ferro, e misturam com as doutrinas, pecados, vontades humanas. Lembra? Quanto mais progressista um sermão, menos ele fala de pecado, inferno, juízo e arrependimento. Esses falsos mestres estão pregando um evangelho sem verdade absoluta e não seguem as vontades e as doutrinas de Deus. Quando a verdade sai pela porta, o engano entra pela janela e veste terno. Tem voz suave e sabe citar a Bíblia fora de contexto. Um Deus que aceita tudo, tolera tudo, aprova tudo, menos arrependimento. Esse Deus é o maior engano já vendido no púlpito. É uma farsa com verniz religioso. Gente que carrega a Bíblia, mas não é guiada por ela, que conhece os textos, mas ignora o contexto. O diabo não precisa tirar a Bíblia das prateleiras, só precisa convencer as pessoas de que ela não serve mais. E às vezes pegamos a própria palavra de Deus e a interpretamos à nossa vontade, pois achamos a palavra do Senhor muito dura. Interpretamos conforme queremos ouvir, buscamos com os nossos próprios querer e não a vontade de Deus. O Espírito Santo me mostra que devemos conhecer a palavra e suas doutrinas para não sermos enganados por qualquer coisa dita por aí, pois tem gente que sobe em cima de altar para falar a respeito do que eles mesmos pensam e seus achismos. Ele não fala conforme a palavra, nem conforme o Espírito Santo, pois não conhece a verdade e tem preguiça de conhecer. Vive uma vida rasa, igual um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ele não procura escavar mais para firmar seu alicerce na rocha, que é Cristo. Já uns conhecem sua palavra e suas doutrinas, mas modificam conforme ele quer, para passar a mão na cabecinha dos irmãos e aliviar seu ego, para que ele não saia da igreja, ou tenha mais dízimos e ofertas, ou para os seus próprios interesses. Nosso Senhor fala isso para nós conhecermos a palavra, a vontade de Deus, para que não sejamos enganados por qualquer lobo em pele de cordeiro, fariseus, pois eles também sobem no altar e dizem: Senhor, Senhor. E o Senhor diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Será que você está perecendo na mão do inimigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Em João 7,19, eles quiseram interpretar conforme a si mesmo, tanto que em seus corações quiseram matar Jesus. Porém, presta atenção, não devemos julgar os outros conforme a sua aparência, conforme vemos, mas sim conforme a reta justiça do céu. Por isso, conheça a verdade e a doutrina de Deus. Bíblia. Você crê nisso? Que o amor de Deus o Pai, a graça de Deus o Filho, a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para sempre. Amém.